convidar aqui o primeiro conferencista, que é um potiguar, que é um empreendedor muito conhecido no Brasil inteiro, admirado pelos seus feitos, suas conquistas, um cara que está entre as 100 pessoas mais influentes do mundo no quesito segurança pública, empreende em diversas áreas, mas é um nome conhecido internacionalmente. Eu queria convidar Igor Pípolo para realizar esse primeiro painel aqui. Por aqui, por aí. Você é jovem, você consegue subir por aí, sem burocracia. Eu vou sentar aí do seu lado para a gente conduzir esse bate-papo. Mas, Igor, eu tenho certeza que tem uma história incrível aí para contar. Trouxe a colinha aqui, viu? Bom, gente, bom dia. E obrigado, Jean, obrigado a todos. Já foram todos nominados aqui, todo mundo já falou, elogiou todo mundo, já cantou hino. Então vamos direto ao assunto, vamos direto ao que interessa, né? Bater um papo aqui, falar um pouquinho dessa experiência, né, dos Estados Unidos. E eu estou muito feliz de estar aqui porque eu acho que a cultura é um dos principais temas quando você está falando entre dois países. Aprender inglês todo mundo aprende, mas aprender sobre a cultura de um país se gasta uma vida, né? Quantos de nós aqui que somos brasileiros estamos morando nos Estados Unidos há algum tempo e ainda estamos aprendendo, né? Isso é muito importante. Então, se aculturar num país ajuda muito nos negócios, né? Então, queria, mais uma vez, dizer que vocês são os privilegiados em colecionar, né, de uma forma resumida, né, com todos os meus colegas palestrantes que estão aqui, uma série de experiências e de orientações que vai encurtar o tempo e, principalmente, né, fazer com que a gente erre menos. Essa é a grande proposta da gente aqui hoje. É tudo comigo? Tudo com você. Me fala uma coisa. Eu queria que você contasse como tudo começou, né? Sua carreira internacional, quais foram as suas dificuldades, o início da trajetória. E fala um pouco sobre você também, porque muitos me conhecem, mas alguns precisam conhecer um pouco da sua história, né? A gente tem tempo? Tem. Vamos acelerando aqui. O papai conheceu a mamãe em 1968. Gente, bom humor é tudo para a vida. Se a gente não levar com bom humor a vida, de tantos problemas que a gente tem, vai ser muito mais difícil. E o que eu vou contar para vocês hoje aqui, falando, né, um pouquinho da minha história antes, é exatamente de uma forma bem-humorada como eu me ferrei, tá? E como eu perdi muito dinheiro. E eu quero que essa história, no final, possa, Jean, ajudar as pessoas a não cometerem os mesmos erros que eu cometi. Mas a minha história começou aqui, Natal, eu sou natalense, né? Eu fui militar aqui, né, no Exército, fiz NPOR, aquela coisa toda, sempre apaixonado por armas, abri escola de tiro e fiz uma especialização, né, em alta direção de segurança pela Universidade de Madrid, em 1997, e tive o privilégio, eu considero um privilégio, de ser o primeiro diretor de Alcaçuz. Fui eu que implantei a penitenciária de Alcaçuz, na época que era um desafio a gente sair daquele modelo do Caldeirão do Inferno, que era a famosa João Chaves, para um modelo onde tinha todo um suporte, né, que foi incrível o trabalho que a gente fez junto com a universidade e tudo mais. Então, eu tive uma experiência pública, não quero repetir de jeito nenhum, né? Foi uma experiência muito bacana, mas, ao mesmo tempo... Já pagou essa matéria, né? Já paguei essa matéria, né? E essa oportunidade me gerou também muito conhecimento na área que eu tanto queria, que era a área de segurança privada. Então, eu sempre foquei na área de segurança privada. Com vários cursos que eu decidi fazer, eu sempre procurei estar atualizado, aconteceu, né, de num desses cursos eu receber um convite para gerenciar a segurança da TV Globo, né? Então, eu fui para São Paulo em 2000, assumi como gerente de segurança da TV Globo. Aí foi o grande boom assim na sua carreira, né? Foi. A ida para São Paulo foi um momento muito bacana, e estando na Globo também, naquela época, anos de ouro da Globo, então tive muita oportunidade também de me atualizar, fazer cursos, não só na área de segurança, mas outros cursos também, e todo o desenvolvimento profissional veio ali. E eu sempre muito ligado com a área de segurança privada, mas a gente tem uma relação com a área de segurança pública também, porque uma está muito ligada à outra. E minha vida inteira foi essa questão de segurança, vários cursos, fiz 3 livros na área de segurança de grandes eventos,
né? Escrevi logo depois que houve aquele incêndio lá, famigerado lá na Boate Kiss, né? Todo mundo lembra, morreram 200 e tantas pessoas, e eu me preocupei em ajudar o mercado a entender como é que era, sobre os olhos do produtor, a questão de segurança de eventos. Então, minha história toda a vida foi ligada à segurança. Quando foi em 2011, eu estava como diretor da Fiesp, né, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Eu tinha saído da Globo, montei minha consultoria, prestei serviço para várias empresas, e por uma questão de segurança eu não divulgo o nome das empresas, né? Eu conto sempre o milagre, mas nunca falo o santo. Então, a gente fez muitos trabalhos, principalmente para empresários, né, de São Paulo, e eu terminei ficando em São Paulo, até que, quando eu fui contratado, né, fui designado, na verdade, porque eu estava como consultor da Fiesp, diretor do departamento, para fazer um trabalho chamado Agenda Estratégica de Segurança para Grandes Eventos. Aí é que eu considero que começou tudo, né, na fase 2. A primeira fase foi quando eu fui para os Estados Unidos, em 1982, né, que eu fui em 82 pela primeira vez, um grupo gigante, um bocado de gente conhecida foi, teu tio foi lá, Marcelo, né, foi junto na turma, está ali o Bruno, né, foi a Virna, foi uma pancada de gente, a Dene, uma porrada de gente conhecida aqui de Natal, um grupo gigante da Pax. Lembra da Pax? Quem é de Natal vai lembrar. E ali nasceu o sonho de querer um dia morar nos Estados Unidos. Mas a vida me conduziu para esse caminho, que somente em 2011, quando eu fui fazer esse trabalho, que foi chamado Agenda Estratégica de Segurança para Grandes Eventos, eu rodei o Brasil inteiro e fui para Israel, fiz vários trabalhos fora do Brasil, e eu cheguei à conclusão de que estava na hora de eu mudar. Também existia um fator muito interessante, foi quando nasceu minha filha. Quando nasceu a Helena, aí eu disse, não, eu vou para um lugar que seja seguro, né? Então, a motivação, além de gostar dos Estados Unidos, era também uma motivação de caráter paternal, né? Eu queria poder promover para os meus filhos uma segurança que eu sabia que a gente aqui não iria encontrar tão facilmente. E aí eu tomei a decisão em 2012 e fiz aí o primeiro erro. Já cheguei e comprei a casa, né? Eu digo, gente, que a coisa mais importante é não traduzir dinheiro. Quem mora no Brasil e vai viver de real lá fora, vai ficar traduzindo dinheiro o tempo todo. Você tem que descobrir como gerar receita nos Estados Unidos. E eu também tinha essa preocupação, né? E você tem várias formas de gerar. E aí, eu gosto de cozinhar, né? Aprendi com o Betinho me ensinou muito na cozinha, né? Principalmente o polvo. O polvo eu tenho que atribuir a ele, que ele faz um polvo como ninguém. Mas eu adoro cozinhar e com amigos, né? Sempre celebrando e tal. E aí filho da mãe... Tem dois cozinheiros aqui que eu só conheço da internet, é Betinho e André de Paula. O André também é. Mas só as fotos na internet. Dia eu quero poder desfrutar disso. Vamos desafiá-los. E aí, eu sei que nessa história, um amigo meu falou assim, cara, você cozinha muito bem, você nunca pensou em abrir um restaurante? E eu, até hoje, eu xingo esse filho de uma égua, né? Porque, você está rindo? Você está rindo porque não foi com você. Gente, o mercado de restaurantes dos Estados Unidos é um dos mais difíceis que existe. As estatísticas lá apontam que pelo menos 85% quebra antes do segundo ano. Eu estou dentro dessa estatística. Tá? E o mais interessante, que é a ideia da gente falar aqui, é exatamente contar essa história, né? E essa história não está ligada só a restaurante, ela está ligada a muita coisa. Mas para que vocês entendam, quando tomei essa decisão, eu tinha um motivo para ir embora, que era levar a minha família... Já é um primeiro grande insight aí, para quem Exato. Tem algo na área de culinária aqui, acha que simplesmente abrindo o negócio lá vai prosperar da mesma forma, e não é assim. As estatísticas mostram o contrário. Não é. E uma das coisas que os americanos são excepcionais é estatística. Confie. Tá? Confie na estatística, porque é uma coisa que o americano sabe fazer muito bem. E nesse momento, quando eu tomei a decisão de ir para os Estados Unidos, eu não estava pensando nisso, eu estava vivendo, né, de uma joint venture que eu tinha feito com uma empresa americana, né? Meus sócios lá são pessoas, como eu tenho um background aqui interessante, gente, eu estou falando tanto termo em inglês para me sentir chique agora, né? Background, meu track record, é muito gostoso falar isso, eu me sinto tão importante. Mas é que quando a gente está nos Estados Unidos... Você está misturando bem. Essa primeira turma que está aqui, sabe muito bem que a gente solta o inglês de boa, né? Outro dia eu não sabia falar soldador, welder, e eu não sabia a palavra soldador mais em português. Eu acho isso chique demais. Mas é porque a gente esquece mesmo, né? Não é frescura, não. Então, o que aconteceu? Nesse momento,
eu estava disposto a ficar nos Estados Unidos, fiz essa parceria e eu vivia de segurança. Então, eu vivia aquele verdadeiro sonho que muita gente viveu. Bota a família lá e fica, né, todo mês vindo para o Brasil. Teve ano de eu fazer 16 viagens internacionais. Tá? Então, era uma coisa incrível. Né? É gostoso? Não, não é. É cansativo demais e a família sente. Né? Então, o ideal, para quem tem família, é que você esteja perto dela. Então, você precisa criar alguma coisa, né, para poder viver realmente nos Estados Unidos. Então, nesse momento, eu dizia, não, tenho que criar alguma coisa. Aquele cara do restaurante, aquele filho de uma égua lá, que deu a ideia, que falava que eu cozinhava bem e tal, e eu vou querer abrir o restaurante. E existe uma diferença muito grande, Jean, entre você ser dono do restaurante e você ser empresário de restaurante. O dono do restaurante vai botar um umbigo no balcão, vai lá cozinhar, vai fazer, vai participar disso. E o empresário de restaurante, não, você vai investir. Né? Em que pese eu tivesse, né, todo o interesse de cozinhar, eu cozinhava para amigos, né, fazia festa e tal, receber, mas não de forma profissional. E nessa história eu assumi o papel de ser empreendedor no ramo de restaurante, porque eu gostava, achava legal. E a gente teve um sonho, né, lógico, com mais um grupo de amigos, a gente montou essa ideia, e essa ideia veio totalmente quadrada. E aí vai um primeiro ensinamento, até botei uma colinha aqui. O mercado americano é um mercado extremamente maduro, já está tudo desenhado. Restaurante lá, você tem que saber como você se enquadrar. Então, você tem o fine dining, tem o diner, tem o junk food, tem todo tipo de restaurante. Tem o casual, né? Tem tudo. E a gente, primeiro erro, como é que a gente se enquadra? A gente se enquadrou como fine dining, porque era um restaurante bacana que tinha em São Paulo, e a gente queria repetir aquela cena que dava certo em São Paulo, e a gente dizia assim, vai dar certo nos Estados Unidos. E o americano, quando você se enquadra, né, já tem gente olhando para mim que conhece bem a história, balançando assim a cabeça. É exatamente isso. Quando a gente se enquadra num determinado nível de restaurante, o americano faz a leitura da gente querendo ver itens que a gente não sabia que tinha. Aí veio o segundo erro também, a gente se arvorar a fazer sem uma consultoria. Tá? A gente aqui não se acostuma a fazer isso. A gente vai lá e empreende de uma maneira muito empírica, né? E o empreendedor brasileiro faz isso muito na raça, mas lá você fazer isso significa seferrar.com.br. É verdade. Procura esse site aí, deve ter minha cara lá. Aí vocês vão ver, já é tudo profissionalizado. Quando a gente contratou, aqui a gente tem um mestre de obra, lá você tem um general contractor. Né? Você contrata aquele cara lá, o cara já vem e ele traz 50 pessoas. Tem um cara que bota o parafuso do lado direito, o outro bota do lado esquerdo. É nesse nível. Tá? Para liberar, vocês acham que a Havan enfrentou problema para liberação? Vai abrir nos Estados Unidos lá para tu ver. Entendeu? Para você receber um CO, né? O Certificate of Occupancy, né? Gente, é complicado, você tem que atender 7 itens, cheio de normas, cheio de regulamentação, que a gente não conhecia. E a gente achava que, para que colocar uma pia a cada 6 pés de distância dentro do... O cara vira, tem uma pia, vira, tem outra pia. É norma. Não esquece da rampinha. Para tudo tem a temperatura da água, é tudo normatizado. É possível de fazer? Sim. Mas quando você não conhece, o grau de dificuldade vai lá para cima. E se isso não está num projeto, pior ainda. Então, a gente cometeu erros, né, desde a escolha do local. A gente escolheu um local, aqui é lindo. Aí, quando foi ver, estava dentro de uma área chamada Meisner Corridor. Né, foi em Boca Raton, né, um lugar très chic, né, onde a gente não podia pintar o prédio da cor que queria. Tem o tal do CBA, né, o Committee Appearance Board, né, o CAB, eu não me lembro. Gente, o cara diz a cor da lâmpada que tem que estar no jardim. Se você tiver entre esse gradiente aqui, ferrou o projeto todo. Né? A gente foi fazer um negócio lá, escutamos até, o pessoal de Orlando não gosta, mas eles disseram assim, vocês estão querendo fazer uma Disney aqui? O negócio é muito Orlando, aqui é Boca. E Boca é meio, né, tough. Né? Aí o que aconteceu? A gente enfrentou esses problemas de aprovação do local, a gente escolheu uma coisa que estava totalmente na nossa vontade de fazer. E igual aos nossos erros, muitos outros cometeram também. Você pensa que não? Coco Bambu perdeu 15 milhões de dólares. Entendeu? Foi um fiasco. Né?
Graças a Deus eu descobri alguém que tinha perdido mais do que eu, fiquei mais confortável. Mas o dono é meu amigo, a gente bateu um papo, choramos junto com 3 garrafas de vinho. Mas o que acontece? Olha, o que acontece é o seguinte, é que você tem o Coco Bambu, Paris 6, Entrecô de Paris, vários restaurantes brasileiros que foram para lá e cometeram os mesmos erros. Existe uma coisa que eu falo muito interessante, que é o seguinte, o brasileiro, ele come pão de queijo, o americano come pretzel. Não adianta. O brasileiro que vai daqui para lá, eu quero fazer uma barraquinha de tapioca, vai vender para brasileiro. Entendeu? Se você faz alguma coisa que realmente é para o mercado americano, aí é outra história. Entendeu? É outra história. Ah, coxinha, mas eu tenho uma história do cara que faz uma coxinha em Nova York. Nova York tem 50 milhões de pessoas, só num quadradinho, morrendo de fome, o cara come tudo que você está lá. É diferente. A gente tem que ter também uma lembrança muito clara que, quando o cara fala Estados Unidos, parece que é um lugar só. Gente, o sul da Flórida é uma realidade. Se você vai para Orlando, é outra realidade. Se você sai dali, é outra realidade. Para Nova York, gente, é a mesma coisa do Brasil. Ah, não, o cara vai para o Brasil. É totalmente diferente o que acontece em Roraima do que acontece no Paraná. Então, a gente tem que ter essa consciência de entender uma coisa muito importante, que é, além da cultura do país, a regionalização. Quando a gente escolheu o Boca Raton, né, para fazer, Boca Raton tem 800 restaurantes. Né? Eu conheci 600 restaurantes. Eu passei 2 anos indo para o restaurante todo isso. Se perguntar o restaurante de Boca, eu digo o menu, sou capaz de dizer até quem fuma, quem não fuma, onde é que fica, onde é que mora o restaurante. Então, assim, foi um trabalho de pesquisa que a gente fez e que poderia ter sido totalmente poupado se eu contratasse uma empresa especializada que me desse um survey, né, uma pesquisa adequada, eu teria economizado muito tempo. E, às vezes, a gente, com esse perfil, né, de empreender, de fazer a coisa de uma forma empírica, a gente vai querendo fazer e vamos perdendo tempo. E o tempo lá custa 5 vezes mais hoje. Né? Naquela época eu me sentia rico, porque era $1,80 o dólar. Né? Então, parecia ser muito mais fácil. Outro ponto importante, legislação. Né? A gente passou por vários problemas de legislação, ao ponto, né, da gente colocar um A-frame, né, aquele sinalizador em formato de A, que você bota lá, agora aberto. Eu não podia colocar isso na calçada. Passava o fiscal da prefeitura e dizia, ó, não pode, tem que tirar. Mas, meu amigo, não pode, está código tal, a linha 32, 45, 39, segunda vez é advertência, terceira é multa. Então, você tem que entender a regra local. Se você não entende isso, que o americano, quando te chama para a tua casa, ele marca o jantar das 7 às 9, 8h55 ele serve o café e dá boa noite. Né? No começo a gente acha isso horrível, mal educado, mas não, ele está respeitando o seu tempo, porque é a questão da cultura. Essa frase eu repito sempre, né, do pretzel e do pão de queijo, porque a gente precisa aprender a cultura e precisa entender como a gente levar isso para lá. Outra coisa muito importante desses ensinamentos é que a gente chega lá muito arrogante. Tá? Quando você chega nos Estados Unidos, principalmente quando o seu negócio aqui é bem sucedido, você chega lá achando que, entendeu? Eu no Brasil sou o cara, você é o cara aqui. Lá, vista a sandalinha da humildade, se apoie com o máximo de profissionais que você puder, porque a única coisa certa, se você tiver essa atitude, é que você vai perder muito dinheiro. Tá? Então, é muito importante, inclusive, se aculturar. Tem gente que vai para os Estados Unidos e passa 2 anos estudando, aprende, descobre como fazer, entende quais são os grupos que estão envolvidos, porque lá também tem muito picareta. Tem muita, não, vou para os Estados Unidos, eu acho que vai ser, não. Tem muita, não, peguei um contador, você sabe disso. Tem realtor que não tem licença, tem contador que não tem licença, tem mortgage broker que trabalha com a licença do outro, tem também corretora de financiamento, tá? Tem muita gente que trabalha fazendo comercial, mas não está devidamente licenciado para isso. Isso é um outro problema. Né? Você tem que tomar esse cuidado. Sabe o que é que eu estou falando, gente? Tudo. O que vocês estão fazendo, essas palmas aqui foram dos meus colegas palestrantes, porque eles sabem o trabalho que dá para educar o brasileiro que chega lá. Esse é o principal problema. O brasileiro chega lá, eu estou com $5 mil aqui. Meu amigo, dá uma voltinha ali, junta mais 500 mil e volta para conversar. Entendeu? Não, mas não tem um cara baratinho para fazer um visto aqui? Tem.
mas a probabilidade de você se ferrar é grande. E esse cara, você pesquisou, você viu, você conheceu para saber se você está se apoiando com profissionais que são verdadeiramente adequados? Uma das coisas importantes também a gente tem que ter modéstia nunca. Eu costumo dizer, Jean, que modéstia é para os fracos. Quando você é bom, você tem que assumir que é bom. Agora, humildade sempre, né? Então, se você tem um bom produto e você tem vontade de fazer, vamos fazer. Vamos atrás, vamos com determinação, com foco, com vontade. O americano tem uma coisa muito bacana que eu gosto, eu estava falando ainda há pouco, né? Ele é self-confident, ele é seguro, ele está ali, ele sabe e ele vai, mas porque ele já sabe dos riscos. Todos os profissionais que estão aqui tiveram que estudar muito, tiveram que quebrar muita cabeça, tirar suas certificações, renovar suas certificações todo ano, porque é exigido, né? E a gente tem que trabalhar com profissionais que pensam dessa maneira lá fora. Agora, uma das coisas mais importantes que eu digo, quando você vai para os Estados Unidos, é fazer um plano de vida e de negócio. Ah, mas eu quero morar nos Estados Unidos. Eu digo, legal. O cara, quando começa assim, eu pergunto, você tem um plano? Aí o cara, não. Eu digo, bom, termina de curtir o teu baseado, bota o pé no chão, agora vamos falar de negócio. Porque o cara está viajando, meu irmão. O cara está viajando. Se você não tem um plano de como fazer, né, da maneira clara, todos os passos, e entende como você realmente vai ter sucesso nos Estados Unidos, você está dando o primeiro passo para o fracasso. E a melhor forma de você fazer esse planejamento é estando aqui, que é muito mais barato. Então, você pode desenvolver o seu plano aqui. Você pode, de repente, começar a construir uma renda nos Estados Unidos, comprando um imóvel lá, alugando, você vendo a questão tributária, né, porque isso vai impactar nos seus negócios que já estão aqui. Entender que tipo de visto você vai ter, porque existe o visto do não imigrante e o visto do imigrante, um você pode morar, o outro não. Né? Entender o impacto disso tudo de acordo com o tempo que você vai morar. Né? E uma das coisas mais interessantes, né, e os corretores sabem bem disso, eu quero comprar uma casa. E o corretor lá, você escolhe um. Você não chega lá e escolhe 50 corretores. Existe um sistema integrado, você escolhe um corretor de sua confiança e ele vai trabalhar o imóvel para você. Aí o corretor faz a primeira pergunta, bom, você está procurando um imóvel na faixa de quanto? O brasileiro já se desconfia. Né? Não, porque você quer saber quanto eu tenho dinheiro? Não, eu quero saber qual o tamanho do seu negócio, porque é muito claro. O americano, a gente fala de dinheiro abertamente. É uma mentalidade de prosperidade, de dizer quanto ganhou, de que está lá, que está feliz, transparência em tudo. Um dos momentos mais interessantes que eu vivi lá, e que eu senti isso na pele, eu estava lá com um restaurante e eu tinha trocado de carro e eu sempre quis ter uma Mercedes conversível, né? E eu fui lá até a loja, cheguei lá, porque tem uma coisa que eu vou falar aqui na frente que você precisa ter para poder fazer isso, e eu comprei uma E400 conversível, um puta carro maravilhoso, né? Pagando $860 por mês, né? Aí fui lá, peguei o carro e fui para o restaurante, morto e feliz, capota baixa, tirando uma onda retada, o som nas alturas, escutando banda Calypso. Né? O cara já sabe, né? É latino, não tem jeito. A gente quer sair do pop, mas o pop não sai da gente. Aí você está, ainda mais em Miami, para tirar onda, beleza. Aí você está lá e tal, e quando eu cheguei, um garçom que trabalhava para mim, ele chegou, olhou lá e ficou com aquela cara de espanto, olhou assim, aí fez em inglês, né? Eu já estou traduzindo aqui na SAP, já estou apertando a SAP aqui. Seu Igor, que legal, o senhor tem um carro novo. Isso é em inglês, tá, gente? Aí eu digo, acabei de pegar aqui, bacana. Então, olha, muito bom. O senhor, como é um homem próspero, eu vou trabalhar para o senhor sempre, porque nós outros vamos crescer juntos. Essa é a mentalidade. Se você é um empresário de sucesso, o teu funcionário, ele pensa tão grande quanto você. E ele quer te ajudar. Esse cara sabe para onde eu quero ir junto com ele. Isso é igual no Brasil. Né, Zé? Você que tem um bocado de funcionário sabe bem como é que é. Então, gente, essa questão é muito interessante para a gente entender que existe uma diferença, que é uma palavrinha americana que muda tudo, chamado mindset. Quando você vai para os Estados Unidos, você tem que ligar o switch americano. Senão você não vai conseguir processar o que você precisa processar. Tá? Outra coisa que eu coloquei aqui importante para a gente falar, eu chamo das dicas de ouro. Eu anotei aqui 16 dicas de ouro. Tá? E tem a ver com todo mundo, e são dicas básicas, né, que todo mundo que vai para os Estados Unidos precisa. A primeira e mais importante é ter o seu plano.
para onde é que eu vou, onde é que eu vou morar, que cidade é. Se não está seguro que vai para tal cidade, aluga o imóvel, vive aquela cidade, entende como é que você vai se relacionar com a comunidade, entende, principalmente se seus filhos estão em idade escolar. E é a primeira dica de ouro que eu boto aqui. O que é que eu vou fazer nos Estados Unidos? Né? A primeira coisa aqui. Qual é o seu propósito de ir para os Estados Unidos? Ah, não, eu já estou aposentado, eu vou para lá, não vou fazer nada. Perfeito. Aprenda a jogar golfe. Entendeu? Senão vocês estão ferrados, não vão fazer nada lá. Tá certo? Boca Raton tem 175 mil habitantes, tem 40 campos de golfe. Né? 35 privados e 5 públicos. Então, ou você aprende a jogar golfe, ou então você não vai ter atividade lá. Tá? Então, você tem que entender da cultura do lugar que você está indo. Pode ir? Pode. Tem gente que já está nesse estágio? Perfeito. Então, o seu caminho está mais fácil. Tá? Agora, se você quer ir para os Estados Unidos, a primeira coisa é fazer, tá certo? Eu anotei uma colinha aqui, para ficar bem legal. O que é que eu vou fazer nos Estados Unidos? E o que eu vou fazer? Precisa de licença? Meu amigo, está aqui a nossa professora que cuida de legalizar as nossas profissões, né, de dar a condição para que você, escolhendo determinada atividade, entenda como você vai estar devidamente legal para fazer aquilo. Tá? Uma dica que eu dou, se for procurar um contador, procure o tal do CPA, tá? Que é um contador que ele é certificado, porque se você for para a cadeia, ele vai junto, né? O outro não. Tá? E isso é muito importante. Onde é que eu vou morar? É muito importante porque é o seguinte, o endereço você usa para tudo nos Estados Unidos. Você precisa ter um endereço. A outra coisa, está com filho em idade escolar? Gente, tem duas opções. Ou o filho vai para a escola pública, e aí você tem que escolher uma escola que tem um rating, né, que tem uma classificação muito boa, ou você vai pegar e vai botar seu filho numa escola particular, que você vai rodar 30, 40 milhas. Tá? Tem que entender onde você mora, porque isso define tudo. E nos Estados Unidos você consegue pesquisar, inclusive tem sites, né, que eles indicam onde é que estão os famosos sex offenders. Né? Você consegue saber se no seu bairro, na sua comunidade, se tem alguém que está envolvido com algum crime, né, principalmente ligado a essa questão sexual. Né? Outra coisa, o visto. O cara chega lá, bate lá na Raymond, aí fala assim, não, estou querendo ir para os Estados Unidos, eu quero um green card. Aí, super fácil. Né? Tá aqui o cardápio. Gente, visto vai de A a Z. Existem centenas de vistos. Eu passei por isso, eu fui mal orientado. Primeiro visto que eu fui entrar, eu entrei com L1, porque eu tenho um negócio e tal, papapá. E o cara não queria nem saber. O cara era um advogado que produzia L1. Então, era o que ele sabia fazer. Aí o L1 foi negado. Aí eu peguei, né, gastei $5 mil no começo, aí o cara falou assim, ó, cara, você tem que gastar 12. É esse advogado aqui. Aí eu fui, peguei um advogado de $12 mil. Quando eu cheguei lá, a primeira coisa que o cara... 12, né? Já tá no 5 mais 12. Não me lembra não, pô. Não me lembra não que dói. Mas essa é a conta. A gente paga pelo erro, gente. Né? E quando eu cheguei nesse outro advogado, ele fez a pergunta certa. Ele fez, cara, me conta a tua história, para eu saber como eu enquadro a sua história em um dos vistos que eu tenho aqui. Essa é a pergunta certa. Então, o advogado ele precisa entender quem é você. Quando ele entendeu quem era eu, ele falou, pô, cara, vou te dar aqui um visto de extraordinary ability, né, de habilidade extraordinária. Por quê? Todo o meu passado aqui na área de segurança me credenciava para isso. E eu tinha uma joint venture que um dos meus sócios era o chefe de segurança da Casa Branca, o outro foi o cara que fundou o TSA, que é o Kip Hawley, e mais uns 3 caras cheios de letrinha lá, né, de agências federais americanas. Então, esses eram os caras que eu me relaciono nos Estados Unidos, por conta do meu histórico aqui. Quando eu cheguei lá, eu entrei com o O1, meu green card chegou em 60 dias. Quem assinou o meu pedido lá foi um cara lá dizendo, ó, o Igor é importante para os Estados Unidos, porque ele tem um conhecimento que nos interessa. Então, é totalmente diferente quando você é bem assessorado, né, e você paga um preço que é justo, né, mas para isso você precisa pesquisar. Eu não, a minha pesquisa foi na porrada. Ah, não, pega, vamos fazer. Ah, um amigo falou. Gente, escute todos os seus amigos, escutem todas as suas histórias, né, mas ouça sempre aqueles profissionais, principalmente checando se eles têm, né, experiência suficiente para lhe dar o suporte que você precisa. Outra coisa importantíssima, o cara chega lá cheio de dinheiro. Ah, eu não quero saber, eu compro à vista.
A gente tem uma amiga assim, viu, Zé? Eu compro à vista, eu compro à vista. Vai se ferrar.com.br. Por quê? Nos Estados Unidos, a gente precisa de crédito. É diferente. Está aqui a minha amiga que faz financiamento de casa. Não adianta. Você vai financiar uma casa, você tem que ter histórico, tem que ter feito um bom imposto de renda e tem que ter um credit score muito bom. Eu vou comprar um carro, quero pagar $800 por mês. Amigo, você tem crédito? Aí como é que eu faço isso? Tem todo um segredinho para você construir o seu crédito. E mais interessante, você tem que dever. É isso mesmo. Mas você tem que saber dever. A coisa é feita para exatamente comprovar que você é um bom pagador e seus pontos vão sendo construídos. E ninguém fala isso quando você vai para lá. Tá? Outra coisa importantíssima. Vou comprar um carro. Eu compro, financio, eu tenho empresa. Vale a pena fazer o lease? Eu faço o débito totalmente de 100%, né, 5/7, na verdade, do meu carro dentro da minha empresa. Então, isso pode valer a pena. Se a sua empresa é pequena, mais ainda. Tá? Então, é muito importante vocês terem, nesse momento, a consciência de que existem várias coisas que estão conectadas. Não é simplesmente chegar lá, eu posso ter o carro que quiser, pode, mas qual vai ser o custo? E se você não tiver um score muito bom, você vai pagar muito mais caro. Então, tem gente que paga no mesmo carro que está lá $450, outro paga 720, porque não tem score. E outra coisa importantíssima, minha amiga do seguro, cadê você? É obrigatório o seguro nos Estados Unidos? Até para pensar, né, que eu digo. Né? Você tem que ter seguro. Né? Então, o seguro nos Estados Unidos é feito, e assim, você sem seguro, você não tira o carro da loja. Tá? Não tira. E é crime, tem mais esse detalhe. Agora, você pensa que o seguro está preocupado com o que vai estragar no carro? Não. Grande parte do seguro é para proteger você de uma coisa chamada liability. É para proteger você do cara que você bateu entrar com um pedido de $1 milhão porque ele ficou com a dor no pescoço. Entendeu? E o americano é doutor em fazer isso. Tá? Então, o seguro, ele protege você muito mais de uma ação, tá certo, civil, né, por conta de danos, né, que causou a pessoa, do que o dano do veículo. Tá? Outra coisa importante, seguro-saúde. Quem é que tem aqui no Brasil? Ninguém tem, né? Tá todo... Ah, tá bom, obrigado. É só para ver se estamos interagindo aqui. Todo mundo tem, né? Tem que ter um seguro-saúde. Seguro-saúde nos Estados Unidos é muito barato. Se você ganhar $100 mil por mês, o seguro nos Estados Unidos fica baratinho. Tudo é uma questão de referencial. Pense num troço caro. E mais ainda, lá o seguro, o agente, eu acho uma das coisas mais engraçadas lá, Jean, o agente de seguro chega para você e fala assim, bom, qual é o risco que você quer tomar? Como assim? Eu que vou definir? Aqui não, aqui você paga um preço e está tudo incluso. Lá não. O cara pergunta, você quer aqui um médico tal? Você quer cobertura, não sei o quê? Falta 5 minutos? Arruma mais 10 aí. Esse barulho foi de telefone ou é para mim? A sirene. Bom, gente, se vocês estiverem achando que eu estou contribuindo, eu fico mais 5 minutos. Não? Aí, outra coisa importante, nesse seguro-saúde. Vou dizer uma coisa, para quem sonha um dia em empreender, em viver, em ter uma experiência nos Estados Unidos, assistir essas dicas aqui, você vai economizar aí 5 anos de consultoria, amigo. Obrigado, continue. E uns $500 mil. Não só o dinheiro, mas também o tempo. O tempo que é um valor irrecuperável. Irrecuperável. Gente, esse negócio de seguro-saúde é um capítulo à parte. Tá? E somos nós os responsáveis em definir. É outra cultura. É aquilo que eu falei, a forma de pensar Igor, diferente. E para quem está aqui, que chegou agora, ou que está acompanhando, nós temos aqui especialistas em cada área dessa que Igor está falando. Sim. Então, a gente vai poder, durante esses 2 dias, se aprofundar em cada temática. Então, vocês fiquem atentos aí, que é muito conteúdo bacana. Muito bom, é bem isso mesmo. E eu até falei com todo mundo aqui antes, né? Eu já entrei cheio de razão na sala, falei, ei, eu vou levantar a bola para vocês tudinho. Porque eu passei por isso, né? Então, gente, carteira de motorista. Ah, é fácil de tirar. Tudo é fácil, desde que você saiba como, né? Social Security. O cara vai para lá com um visto que não te dá direito a ter um Social Security. Gente, tudo é muito mais difícil. O Social Security, para quem não sabe, é o CPF. Tá? É o CPF do americano. Para você tirar um CPF lá, não é fácil. Você precisa estar com o visto certo. Ah, mas tem outras alternativas? Tem, mas também não lhe dá o benefício para você construir, né, de forma bacana, de forma legal, a tua vida financeira nos Estados Unidos. Tá?
Outra coisa impressionante, tem 3 letrinhas que arrepia todo mundo nos Estados Unidos, chama-se IRS. IRS, né? É um imposto de renda. Gente, esse negócio é muito sério. Tá? Lá não dá para brincar. Primeiro ele prende você, depois vai discutir. Tá? E eu já tive amigos que tiveram problema com a IRS, ele entra na sua empresa e vai perguntar, essa despesa aqui, pô, ele falou, mas o cara veio aqui. O cara veio na empresa lá para perguntar sobre uma despesa específica que ele teve, uma transação e tal. Então, assim, lá é muito levado a sério. Você precisa ter uma boa assessoria, né, de contador para poder te dar esse apoio. Muito brasileiro no Brasil, empresário, tem muita mania de fazer as coisas pessoais dele dentro da empresa, que aqui é normal. Lá nos Estados Unidos é outra história. Exatamente. Muito bem lembrado. Misturar dinheiro pessoal com o dinheiro da empresa. Tem essa lá. Você pode fazer isso se você fizer devidamente um loan, se você transferir, se você fizer uma coisa muito legal que você aprende lá, é que existem uns softwares, né? E aí o mais famoso é o QuickBooks, né? Que você aprende a botar o dinheiro no lugar certo, da forma certa, não tem problema, né? Então o americano também faz as coisas dele lá, mas desde que você esteja claro o que você fez, tá? Uma coisa que eu coloquei aqui, meus amigos, fundamental. Quem vem morar em Natal tem que aprender a falar o natalês, né? Se eu falar aqui, meu amigo, que o cabo é galado, alguém vai saber o que é? Eu aprendi hoje. Aprendeu hoje. É um galado novo, é um galado novo. Mas Gente, galado tem vários significados, né? depende da entonação. Depende do contexto, É. da entonação. Depois eu te explico a parte ruim do galado. Gente, se a gente... Eu estou dizendo isso, mas é o seguinte, o cara chega aqui, assiste um filme de Arnold Schwarzenegger, né? Aí eu peço para o cara soletrar, ferrou. Meus amigos, quem vai para os Estados Unidos, se habla um pouquinho do espanhol, está muito bem. Aí pode empezar uma cosita, ¿ok? Pero, se tu não hablas inglês, tu está muito mal. Em Miami, impressionante. Você está lá, em Orlando também tem. Porque quando você começa a falar, o cara já muda para o espanhol. Porque sabe que você é automático, né? O melhor é você olhar aquele povo latino que fala assim, excuse me, I don't speak Spanish. Eu digo... né? Mas, gente, tem que saber falar inglês. Sabe por quê? Primeiro drama, você vai assinar um contrato. Você leu? Você sabe o que você está assinando? Aí outra coisa, você chega e vai para um médico. O médico não é espanhol. Aí, como é que você faz? Aí liga o cara da polícia para você. Aí você faz o quê? Gente, tem que aprender o diabo do inglês. Tá? Tem que aprender. Não adianta ir para os Estados Unidos, tá? Falando de onde tu vai e de onde tu vem. Né? Você tem que saber falar inglês. Tá? Isso é fato. Principalmente se você for empreender. Existe uma série de implicações, né, que você precisa saber falar inglês. Né? Outra coisa, o planejamento financeiro. Eu já falei nisso. Sem um planejamento financeiro adequado, para você saber... Gente, eu tenho um amigo que ele é um cara que tem condição. Eu bati esse papo com ele, né? Eu cobro caro para fazer isso, geralmente umas 2 garrafas de vinho, né? De vinho bom. Né? E a gente bateu um papo gostoso e fez, Igor, você me fez entrar lá de maneira humilde. Porque ele chegou, já podia comprar isso, fazer aquilo, ele foi lá, passou um ano aprendendo, vendo, depois ele tomou as decisões e foram muito mais assertivas. Né? Essa é a ideia. E se você fizer isso daqui do Brasil, melhor ainda. Ah, eu tenho um plano para ir para os Estados Unidos, ok. Quando é que você vai? Ah, eu quero ir mês que vem. É uma coisa. Se você planejar para ir daqui a 3 meses, é outro, daqui a 1 ano. E você pode construir, até mesmo para tomar cuidado com a sua vida financeira. Porque se você mudar para os Estados Unidos e não tiver muito bem estruturado, e você pegar um green card, você já vira uma coisa chamada worldwide income. Ou seja, você vai pagar o imposto onde tiver uma sombra sua no mundo todo. E esse imposto, ele pode ser um problema. Tá? E outra coisa, conhecer a legislação. Tá? Você precisa conhecer a legislação do país para onde você está indo. Tá? Uma das coisas mais interessantes que a gente pensa, né, e eu digo o seguinte, quando eu sonhei, é muito bom sonhar, mas a gente tem que ter os pés no chão, na hora que a gente vai para o planejamento. Né? É muito legal os Estados Unidos, viaje, vá lá, passa uma semana, mas passa uma semana com o olhar de quem quer morar lá. Não o olhar de quem vai para a Disney e passa uma semana em parque.
Né? Eu conheço muita gente, não, porque eu fui para os Estados Unidos 15 vezes. Eu digo, tá, e passou mais de uma semana em alguma das vezes? Então, filho, volta depois para a gente conversar. Então, é diferente. Então, quando você vai para lá, também existe um outro sentimento que o pessoal que é corretor conhece muito bem. O cara chega lá, em uma semana, ele é o cara mais empolgado da galáxia. Ele quer comprar tudo, ele está decidido, ele vai e tal, não sei o quê. Se ele não tomar aquela decisão ali, quando ele sai dos Estados Unidos, aquilo ficou distante. E ele já esqueceu, já não vai mais dar a atenção que deveria. Então, se isso não fizer parte de um planejamento, você vai deixar aquele sonho morrer lá. Uma das coisas mais importantes que eu acho, gente, é que toda vida que eu volto para Natal, eu vejo que o tempo está passando. Né? Eu estou fora de Natal há 22 anos, venho aqui com a relativa frequência, e eu vejo que muitas das escolhas que eu fiz foram escolhas muito boas, escolhas que me trouxeram até onde eu estou. E outras que eu deveria ter feito diferente. Né? Tem gente que, não, eu só fiz escolha boa. Não, isso é bacana, mas não é a verdade. A verdade é que a gente tem que olhar para os Estados Unidos sem máscara. A gente tem que olhar para os Estados Unidos de uma forma muito autêntica, primeiro com a gente mesmo. Entender se aquele é a nossa ideia e a gente persistir. Porque a vida está passando, e se é o nosso sonho, por que não realizar? Mas por que não realizar da maneira correta? Então, existem profissionais para isso, existem encontros como esse, né? É muito comum a gente ver vários eventos, né, que promovem, né, esse conhecimento entre Brasil e Estados Unidos, mas dificilmente as pessoas vão a ele para contar uma história de fracasso como eu passei, né? Onde eu perdi muito dinheiro por não ter observado da maneira correta como é que é o mercado americano. E hoje isso me engrandece, que é uma outra visão, Zé. Você como empresário sabe muito bem, lá nos Estados Unidos, quando você quebra, você é muito mais respeitado. Tá? Porque as pessoas sabem que você não fez aquilo porque você tinha propósito, não é má fé. Entendeu? É diferente a leitura. O cara diz assim, poxa, aquele cara quebrou 3 vezes, foi circunstância tal, tá, que eu vou investir nele, porque eu sei que ele não, aqueles erros ele não vai cometer mais. Aqui, né, se o cara comprar um pão errado, a mulher já sacramenta. Né? É bem por aí. Então, essa leitura eu acho que vocês precisam, né, primeiro olhar para vocês, fazer um bom planejamento, entender dessa cultura, né, fazer com que todo esse planejamento lhe deixe confortável para que vocês tenham sucesso nas escolhas. Lógico, eu depois do restaurante, eu dei um famoso stop loss, né, parei de perder dinheiro, saí da sociedade, né, e eu toquei sempre as minhas atividades de segurança. Então, hoje eu tenho 2 chapéus. Eu tenho o chapéu da segurança aqui no Brasil, onde eu tenho uma consultoria na área de segurança, e que, graças a Deus, é muito próspera, já tem 18 anos a nossa empresa. E nos Estados Unidos, com o advento da pandemia, eu abri uma empresa de logística cross-border. Então, nós cuidamos hoje, trabalhei numa empresa, né, tive uma experiência e tal, e saí dessa empresa, e quando foi agora em janeiro, eu abri a minha própria. Então, abri uma empresa, né, de logística cross-border. Então, a gente hoje é uma das empresas, né, inclusive nós fomos certificados recentemente pela Amazon como SPN, que é de Service Provider Network. Eu sou um provedor credenciado pela Amazon. Então, se vocês entrarem hoje na amazon.com.br, comprar um produto que está escrito compra internacional, muito possivelmente vai ser a nossa empresa que vai entregar. Então, hoje é uma atividade que foi, assim, apareceu com pandemia, com tudo. Estou apaixonado por logística, mas não deixo a segurança, porque é uma área que eu construí com a minha vida inteira. Mas lá nos Estados Unidos faz sentido o que a gente está fazendo nessa área de logística. E eu deixo para vocês a mensagem de que não deixe de perseguir o seu sonho, né? Mas, se puder falar com alguém que está acordado, é melhor. Obrigado. Obrigado, Igor. Muito bom, muito boas dicas. Igor vai voltar aqui, tem outras participações durante o evento, fiquem atentos aí. E também vai estar disponível em alguns momentos para trocar ideias, fazer networking aqui. Eu posso abrir aqui para perguntas agora? É isso, Dani? Comi o tempo todo, né? Alguém quer colaborar, quer perguntar, quer debater? Acho que pode. Pode. Eu só queria te dar os parabéns. Obrigado. Eu moro há 23 anos em Orlando e acho que você conseguiu resumir
Obrigado. Com a sua história, você tocou cada uma das áreas que são importantes para um imigrante ter sucesso. Legal. Parabéns. Muito obrigado. Qual é o nome da sua empresa? É a Cross Border Hub, CB Hub. Antes de atender nossos clientes, a gente vai mostrar seu vídeo e depois a gente começa a Legal. Gente, essa é a proposta, né? Eu acho que é o que eu estava falando, assim, se a gente falar só história boa, é legal, bacana, é bonito de ver. Mas aqui a ideia é o seguinte, é que tem muita coisa para a gente ver bacana, mas ninguém está mostrando a subida da montanha. Todo mundo mostra a montanha lá de cima. É fácil, né? Mas não tem, todo mundo não tem um helicóptero para botar você lá em cima. A gente tem que subir. Então, estou mostrando que esse caminho é possível, existem os atalhos, existe uma forma de subir essa montanha mais fácil. Né? O tênis apropriado. Né? E aprendam, esse tênis? Aprendam, esse tênis aqui. Entendeu? Propaganda da Feather. Bom, como ninguém tem pergunta, eu fico muito feliz. É sinal que entenderam tudo que eu falei. Perguntar, porque vocês vão acabar ficando com dúvida, é importante, porque o depoimento dele é um depoimento muito especial, porque ele passou por várias fases dessa escalada, que é extremamente difícil quando você não tem ajuda específica. Então, é bom ele estar aqui. Ele, inclusive, é da área de segurança, então é bom, principalmente que o tema de segurança é um tema de suma importância para a nossa família, os nossos filhos. É bom, interaja. Estamos aqui já, façam as perguntas. Mas estou sendo cobrado aqui. Vamos fazer o seguinte: Igor vai ficar disponível para quem quiser também conversar individualmente. E a gente vai ter que seguir com o evento para acelerar. Tem muito assunto interessante. Vai ter um painel agora. Depois o pessoal da Gestos vai falar com a Carol Larson. Depois tem investimentos com Simone Negri. Tem muita coisa boa aí. E individualmente vocês vão batendo papo, tirando dúvidas. Mas parabéns, Igor. Obrigado. Gratidão aqui em nome da organização do evento por esse belíssimo depoimento, que de fato foi uma aula, uma grande aula, que valeu por um MBA aí. Você está trazendo tudo que você viveu num curto tempo e serve de insights aqui para quem quer aprender mais sobre o mercado americano. Palmas para Igor novamente. Obrigado, gente. Valeu, Jean.